O ar em Billits-Heilstätten é pesado, pairando como uma névoa densa sobre cada corredor e sala. A história impregnou cada centímetro deste lugar, tornando a atmosfera quase palpável, quase sufocante. A sensação é de estar envolto em um véu de memórias, um labirinto de ecos do passado que te prendem e te impedem de respirar livremente. O silêncio aqui não é ausência, não é o vazio que se espera encontrar em um lugar abandonado, mas uma presença viva, uma entidade que se alimenta das histórias que foram silenciadas, dos gritos que ecoaram por estes corredores. Um zumbido que parece vir das paredes, das camadas de tinta descascada que revelam as cicatrizes do tempo. E corredores intermináveis que se estendem como veias escuras, convidando a uma jornada sem volta para o coração do esquecimento. Cada passo ecoa, amplificado pelo silêncio opressor, como se o próprio prédio estivesse ouvindo, absorvendo cada vibração, cada intenção, registrando a presença de cada visitante em suas entranhas. A luz entra tímida pelas janelas quebradas, filtrada pela poeira e pela vegetação que tenta reclamar seu espaço, hesitante em iluminar os cantos escuros, os recantos onde os segredos se escondem e as sombras dançam em uma valsa macabra. A natureza invade. Videiras e árvores rompem o concreto, em uma luta silenciosa pela reconquista, mas não escondem a essência do abandono, a marca indelével da passagem do tempo e da fragilidade da existência humana. O vento traz sussurros indecifráveis, murmúrios que ecoam através das paredes, fragmentos de conversas, risos abafados e gritos de dor que se misturam em uma cacofonia fantasmagórica. E lamentos em alemão e russo, línguas que testemunharam os horrores e as esperanças que se desenrolaram neste lugar. Objetos esquecidos contam histórias. Uma cadeira de rodas enferrujada, parada no tempo, como se ainda esperasse por seu ocupante. Equipamentos médicos largados, instrumentos de cura que se tornaram símbolos da decadência e da impotência. Papéis desbotados pelo tempo, registros de vidas que passaram por aqui, nomes e diagnósticos que se perderam na memória. Cada item parece posicionado para lembrar como se fantasmas persistentes tivessem organizado meticulosamente cada detalhe. Que ali vidas se cruzaram, destinos se entrelaçaram em meio à doença e à busca pela cura, entre dor e esperança, entre o sofrimento e a promessa de um novo começo. O lugar pulsa com energia residual, uma força invisível que emana das paredes, do chão, do ar, como um museu do abandono, um testemunho silencioso da história, da decadência e da inevitável passagem do tempo. E há sons inexplicáveis, ruídos que desafiam a lógica e a razão, portas rangendo, como se mãos invisíveis as abrissem e fechassem em um ciclo eterno. Passos no andar de cima, ecoando em um labirinto de corredores vazios, a presença fantasmagórica de quem já se foi. O clique de instrumentos cirúrgicos, um lembrete sombrio das intervenções que ali ocorreram, das vidas que foram salvas e das que se perderam. O silêncio em Billits não é paz, não é a tranquilidade que se busca em um refúgio, mas a pausa entre gritos, o momento de suspensão antes que o horror se manifeste novamente. É um silêncio que observa, que te avalia, que te penetra com seu olhar frio e implacável, que espera pacientemente pelo momento em que você se renderá à sua influência, em que se tornará parte de sua história. Nos momentos mais quietos, quando o silêncio se torna quase insuportável, parece gritar as histórias, as tragédias e os momentos de alegria que se desenrolaram entre estas paredes. De todos que passaram por ali, dos pacientes aos médicos, dos enfermeiros aos visitantes, cada um deixando sua marca indelével neste lugar. Aqui, o tempo não cura, não apaga as cicatrizes, ele apenas acumula memórias, sobrepondo camadas de sofrimento e esperança, criando um palimpsesto de emoções. O passado nunca foi embora. Ele reside em cada canto, em cada sombra,
em cada sussurro do vento. Em Belitz, neste labirinto de memórias e abandono, o silêncio é o maior grito de todos. Um grito que ecoa através do tempo, clamando por reconhecimento e redenção. Belitz Heilstätten nasceu como resposta à tuberculose, uma doença implacável que assolava a população. A necessidade de um local dedicado ao tratamento e isolamento dos enfermos era urgente, e Belitz surgiu como uma solução inovadora e ambiciosa. A peste branca que devastava a Europa no fim do século XIX, ceifando vidas e espalhando o medo por todo o continente. A tuberculose não escolhia suas vítimas, atingindo desde os mais pobres até a nobreza, e a busca por uma cura era uma prioridade para a medicina da época. Construído para ser um santuário de cura, um oásis de esperança em meio ao caos da doença. A arquitetura imponente e os amplos espaços verdes foram projetados para promover o bem-estar físico e mental dos pacientes. O complexo era uma cidade autossuficiente, com tudo o que era necessário para o tratamento e a recuperação dos pacientes. Possuía instalações completas, desde enfermarias e consultórios médicos até cozinhas, lavanderias e áreas de lazer. Com jardins exuberantes, cuidadosamente planejados para proporcionar um ambiente tranquilo e revigorante. Acreditava-se que o contato com a natureza era fundamental para a cura da tuberculose. Varandas amplas e ensolaradas, onde os pacientes podiam desfrutar do ar fresco e da luz do sol. Elementos essenciais no tratamento da tuberculose na época. Acreditava-se que o ar puro ajudava a fortalecer os pulmões e combater a doença, e a arquitetura pensada para inspirar esperança, com cores claras, janelas amplas e espaços arejados. Cada detalhe foi projetado para transmitir uma sensação de otimismo e bem-estar aos pacientes. Mas o destino foi cruel, e a história de Belitz Heilstätten tomou um rumo inesperado e sombrio. Logo, o hospital se tornou palco de guerra, um local de dor e sofrimento, muito distante de seu propósito original. Na Primeira Guerra Mundial, Belitz Heilstätten foi transformado em um hospital militar, recebendo milhares de soldados feridos em combate. As varandas ensolaradas receberam soldados feridos, mutilados e traumatizados, em busca de cuidados médicos e um mínimo de conforto. Gritos substituíram a tosse dos doentes, e o silêncio do santuário de cura foi quebrado pelo clamor da guerra. Entre os pacientes, em meio ao caos e à devastação, encontrava-se um nome que mudaria o curso da história. Um jovem cabo austríaco chamado Adolf Hitler, que buscava tratamento para ferimentos sofridos no fronte. O local que deveria salvar vidas, que havia sido construído com a esperança de aliviar o sofrimento humano, passou a consertar corpos dilacerados, a testemunhar a brutalidade da guerra e a abrigar um futuro ditador. O hospital curou Hitler, devolvendo-o ao campo de batalha, sem saber o impacto que esse paciente teria no mundo, mas também testemunhou o início de uma era ainda mais sombria, um período de ódio, violência e destruição sem precedentes. O propósito de cura foi engolido pela brutalidade da guerra, e Belitz Heilstätten se tornou um símbolo da fragilidade da esperança. Belitz tornou-se símbolo de esperança frustrada e de um futuro marcado pela dor. Um lembrete constante das atrocidades da guerra e das cicatrizes que ela deixa na alma humana. O que era refúgio, um porto seguro para os doentes e um farol de esperança, virou cenário de sofrimento, um testemunho silencioso da capacidade humana de destruir e da fragilidade da vida. Com a Segunda Guerra Mundial, Belitz Heilstätten virou o hospital militar nazista. O sofrimento era rotina e amputações, gritos, cheiro de sangue e antisséptico. Médicos e enfermeiras lutavam contra o impossível. A morte era visitante diária. O trauma não era só físico. Soldados assombrados por memórias e pesadelos lotavam os leitos. O hospital, antes símbolo de cura, tornou-se repositório de desespero.
Bombardeios destruíram parte do complexo em 1945, matando pacientes e funcionários. O ciclo de dor atingiu seu ápice, deixando cicatrizes que o tempo não apaga. A ala cirúrgica é o epicentro da energia sombria de Belitz. Corredores escuros, portas arrancadas, mesas de operação enferrujadas, tudo respira opressão. Visitantes relatam ouvir gemidos, tosses, sentir toques gelados e cheiros de éter. O passado parece gravado nas paredes, gritos, correria, instrumentos tilintando. A ciência pode duvidar, mas quem entra sente ali. A dor deixou marcas profundas. Não é só ruína, é um arquivo de agonia. Cada passo é atravessar um campo minado de memórias traumáticas. A ala cirúrgica é um testemunho vivo do horror. Após a Segunda Guerra, Belitz virou o Hospital Militar Soviético, o maior fora da URSS. Por quase 50 anos, foi enclave russo em solo alemão, isolado e envolto em segredos. O sofrimento continuou, feridos, doenças, traumas da Guerra Fria. O abandono foi abrupto em 1994, com equipamentos e pertences deixados para trás. O local tornou-se um navio fantasma, congelado no tempo. As assombrações agora falam alemão e russo, misturando histórias de dois regimes opressivos. Belitz é um caldeirão de traumas e mistérios. Desde 1994, após o fechamento definitivo, Belitz foi tomado por uma nova leva de habitantes, atraídos pela sua história e atmosfera. Primeiramente por exploradores urbanos, depois por fotógrafos em busca de capturar a beleza decadente do local e, inevitavelmente, por caçadores de fantasmas, sedentos por evidências do além. O hospital, fisicamente, está vazio, desprovido de pacientes e médicos, mas não inerte. Sua história pulsa em cada corredor. Fenômenos auditivos são comuns, relatos de sons inexplicáveis ecoam pelos corredores, passos que se aproximam e se afastam, portas batendo com violência, abrindo e fechando sem explicação aparente, sussurros indecifráveis que parecem vir de todos os lados. E, o mais perturbador, risadas de crianças ecoando pelos corredores do antigo berçário. Aparições surgem nas sombras, vislumbres rápidos que desafiam a lógica, figuras sombrias espreitando nos cantos escuros, observando cada movimento, ecos de médicos da guerra, fantasmas de um passado sangrento e a lenda persistente de uma mulher de branco, vagando pelos corredores em busca de paz. O sentimento constante de ser observado é quase universal entre aqueles que se aventuram por seus corredores. O hospital parece consciente, como se possuísse uma inteligência própria, reagindo à presença dos vivos, testando seus limites, revelando um pouco de sua história sombria. A tensão é constante, palpável, como um peso invisível sobre os ombros, um medo que se instala profundamente, desgastando os nervos e testando a sanidade. Belitz respira, observa, sente a presença dos intrusos e compartilha seu espaço com presenças antigas, memórias dolorosas e segredos obscuros. Os vivos exploram, desvendam seus mistérios, mas dividem o local com memórias que se recusam a partir, ecos de um passado que insiste em permanecer presente. O abandono, ironicamente, só aumentou o mistério e o fascínio que Belitz exerce sobre aqueles que ousam cruzar seus portões. Uma das lendas mais arrepiantes de Belitz é a do elevador fantasma. Sem energia há décadas, ele ainda é ouvido em movimento por exploradores. Portas rangem, cabos gemem, o som ecoa pelo prédio vazio. Quem investiga encontra o elevador imóvel, frio, impossível de funcionar. Alguns veem a porta abrir sozinha, outros ouvem o motor iniciar após apertar o botão. A teoria: energia residual de tantas viagens entre a vida e a morte. O elevador virou passagem entre mundos, transportando passageiros invisíveis. Em Belitz, até as máquinas parecem assombradas. As janelas da ala cirúrgica são portais entre mundos. Reflexos mostram figuras em trajes cirúrgicos, rostos angustiados, silhuetas que não estão ali. Fotógrafos capturam imagens inexplicáveis.
pessoas olhando de andares vazios. À noite, os vidros refletem a escuridão e, às vezes, algo mais. As janelas testemunham e refletem o horror, guardando segredos do passado. Olhar para elas é sentir-se observado de volta. Em Belitz, até o vidro tem memória. Belitz Heilstätten é mais que ruína, é um monumento vivo à dor humana. Cada parede, cada objeto é parte de uma história trágica. O hospital absorveu a tosse da tuberculose, os gritos da guerra, o silêncio do abandono. Não é só assombração, são ecos de emoções extremas, gravadas no ambiente. O lugar é uma biblioteca de sentimentos intensos, uma memória coletiva de sofrimento. Belitz lembra a fragilidade humana e o custo da guerra e da doença. Suas ruínas são sagradas em sua tristeza. Enquanto existirem, continuarão a sussurrar histórias para quem ousar ouvir.